No programa de hoje, vamos conversar com o David Bacelar. O David Bacelar, que está aqui conosco, ele é presidente da FUP, a Federação Única dos Petroleiros. E conosco vai falar a respeito dessa sequência, que parece que não termina mais, de aumentos dos combustíveis, da gasolina, do diesel. Incrivelmente também, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, aumento do álcool, do etanol. Vamos falar sobre tudo isso e essa mentira, essa conversa fiada de dizer que a culpa é do ICMS, é dos estados, né? Então, vamos falar sobre e o impacto também que isso causa nos outros setores da nossa vida e da economia. Seja bem-vindo, David Bacelar, ao nosso Espaço Cidadão. Olá, Robson. Olá a todas e todos que estão nos acompanhando aqui no Espaço Cidadão. É sempre um prazer estar aqui, tendo a possibilidade e a oportunidade de compartilhar algumas informações que, infelizmente, nós não vemos aqui em todos os lugares. Pois é. David, e eu começo pedindo para você esclarecer para quem está nos acompanhando na televisão, na internet, por que está havendo uma sequência tão grande de aumentos no preço da gasolina? Bem, Robson, essa é uma pergunta importantíssima, porque as pessoas acabam sendo induzidas ao erro de acreditarem que o problema é o ICMS. E lembrando que o ICMS, em boa parte dos estados do nosso Brasil, não tem reajuste. Eu, por exemplo, estou nesse momento na Bahia e aqui o ICMS está com 25%, por 25%, há mais de 10 anos. Então, se os combustíveis estão aumentando, a culpa não é do ICMS, porque o ICMS não está aumentando. Então, o que é que está aumentando? Nós sabemos que a política de preço dos combustíveis, que hoje é aplicada pela Petrobras, ela foi implementada em outubro de 2016. Na época, Pedro Parente na presidência da Petrobras, Michel Temer na presidência da República. E lá eles implementaram o famoso PPI. Que é isso? É o preço de paridade de importação. E o PPI, na verdade, Robson, ele se baseia em 3 vetores principais que influenciam nos preços de todos os derivados de petróleo. É o preço do barril do petróleo no mercado internacional, a variação do dólar e custos logísticos e tributários de importação de derivados, mesmo o Brasil sendo um país autossuficiente em petróleo, com mais de 90% do petróleo refinado aqui sendo nacional, mesmo o Brasil tendo refinarias para refinar esse petróleo, e mesmo o Brasil não sendo um grande país importador de derivados por conta dessa condição que a gente acabou de dizer. Então, os combustíveis estão subindo muito porque a Petrobras utiliza essa política de preços que fez com que, por exemplo, de janeiro a agosto desse ano, a gasolina subisse 51% nas refinarias. O diesel subisse 40% nas refinarias. E o gás de cozinha subisse também 40% nas refinarias. Então, é óbvio, se o preço basilar, que é o preço que sai das refinarias da Petrobras, ele aumenta todo o resto e, por tabela, vai chegar nesse preço, por exemplo, da gasolina, de R$ 7,00 já nas bombas, do preço do gás de cozinha de já de R$ 135,00 em alguns estados e do diesel já beirando e ultrapassando R$ 5,00 em alguns estados. Na verdade, a resposta é essa. Está subindo por conta de uma política de preços implementada pelo Temer, mantida pelo Bolsonaro na atual gestão da Petrobras. Parece que Michel Temer, quando foi passar a faixa para Bolsonaro, disse para ele assim, tem que manter isso, viu? E ele está mantendo, né? Ou seja, essa política de preço da Petrobras, né, que nós produzimos o nosso próprio combustível em real, mas nós estamos pagando em dólar. Isso é um assalto, para não dizer uma safadeza muito grande. E a outra coisa, ainda com Dilma, a gente estava refinando 90% do petróleo bruto que era extraído aqui. Agora, a gente manda uma parte desse petróleo para fora
refina lá fora, gera emprego e renda de qualidade lá fora, e a gente compra de volta mais caro, e mais caro ainda porque também está se pagando em dólar. Né? Então, assim, o Brasil está perdendo de todas as formas. O povo brasileiro está sendo assaltado no seu bolso de diversas formas. E ainda a mentira colocada pelos que defendem privatização da Petrobras, que estão vendendo aos pedaços, e o próprio pré-sal, de dizer, não, mas aí com a venda dos pedaços da Petrobras, com a privatização, na verdade, o preço vai diminuir. Havia a promessa do próprio Bolsonaro de dizer que gás de cozinha, no máximo, aquela coisa de campanha, R$ 30, hoje passou de 130. Gasolina, no máximo, acho que era em torno de 2,50, menos de R$ 3. Hoje está batendo os 7. Né? Então, assim, o que mais me choca, que também é escandaloso, é que muita gente só faltava morrer, né, de protestar, de se posicionar contra ao preço que a gente tinha antes, em torno dos 2,70, 2,80. E hoje, com o escândalo de R$ 7 no litro da gasolina em vários estados brasileiros, parece que está normal. Exatamente, Robson. Interessante porque quando você fala isso, eu me lembro daquela cena de uma senhora dentro de um posto gritando aos berros, clamando para as pessoas não abastecerem, porque a gasolina naquela época estava de 2,74. Olha só, isso quer dizer que é possível sim a gente ter uma política de preço diferente, porque principalmente ali nos governos do PT, Lula e Dilma, estamos falando de 2003 até 2014, nós tínhamos ali uma política diferenciada que não fazia com que esses custos internacionais de importação, principalmente, estivessem dentro da composição do preço. Ó, 2,74. Na época, o preço do barril de petróleo ele era maior do que o de hoje. Hoje, o barril de petróleo está variando entre 70 e 75 dólares. Nessa época, nós tivemos o preço do petróleo a mais de 100 dólares. E isso não foi repassado para a população brasileira, porque tem como, sim, a Petrobras ela praticar preços conforme os seus custos nacionalizados, como você bem disse. Boa parte dos custos da Petrobras são em real. Eu sou trabalhador da Petrobras, por exemplo, eu recebo em real, não em dólar. E ela tem que ser tratada, de fato, como uma empresa pública, que o lucro é social, o lucro é para o povo, é para a nação, não para um punhado de acionistas, de proprietários, digamos assim, que, de fato, a maioria deles é até de fora do Brasil. Né? É até outro pecado que está acontecendo também, que é justamente a questão da evasão de divisas, né? Tem dinheiro nosso indo embora. É interessante você citar isso, porque somente nesse ano, 2021, essa gestão da Petrobras passou para acionistas quase 42 bilhões de reais em dividendos. Desses 42, a União, o governo federal, que é acionista majoritário, ficou com 15 bilhões. Então, quem está se beneficiando com isso? Você está corretíssimo. O povo paga a conta, pagando gasolina a 7, gás de cozinha a 135, diesel a 5, e quem leva os louros, os lucros, esses dividendos, são acionistas minoritários, principalmente, Robson, da Bolsa de Nova York. Até porque houve um pacto feito pelo Paulo Guedes e o Roberto Castelo Branco, à época, com acionistas da Bolsa de Nova York, de que a Petrobras iria pagar anualmente, no mínimo, 30 bilhões em dividendos. E eles estão cumprindo. A que custo? Ao custo da população ser sangrada, ao custo do gás de cozinha já representar mais de 10% do salário mínimo, ao custo da inflação estar subindo também, principalmente por conta do impacto dos preços dos combustíveis na inflação. É lastimável o que está acontecendo aqui no Brasil. Sem dúvida. E perceba, né, um outro problema grave, né, que é uma maldade com a economia brasileira que está acontecendo por causa dessa mudança na política de preço da Petrobras, feita por Temer e mantida porque quer por Bolsonaro, é o fato do impacto na desindustrialização do Brasil, porque a Petrobras ela é um motor do nosso desenvolvimento. Então, você está, às custas de se pagar um preço muito alto da gasolina, você está diminuindo o nosso refino aqui e pagando para que seja industrializado, né,
essas indústrias sejam incrementadas em outras partes do Brasil, né? Então, é um outro impacto também para a nossa desindustrialização. E a gente sabe que não se produz somente o óleo diesel e a gasolina. Existem dezenas de derivados de petróleo que funcionam, mas quando estão do lado, né, nessa cadeia, do lado um do outro, do lado de refinarias que estão sendo desmontadas aqui no Brasil. Então, é um outro estrago na nossa economia. Não, perfeito, Robson. Inclusive, se a gente pegar isso que você está colocando para o Nordeste, o efeito é mais devastador ainda. Nós já tivemos aí o anúncio, por exemplo, da saída da Braskem no estado de Alagoas, como você bem colocou, um polo petroquímico que ali estava instalado, que recebia derivados da Petrobras, das refinarias da Petrobras, e que saiu daqui, foi para outro país. Quer dizer, isso que você está colocando, empregos são gerados lá fora, renda é gerada lá fora, riqueza é gerada lá fora. E, por incrível que pareça, a gente importa esses derivados lá de fora. O diesel, por exemplo, a gente tem importado Estamos mais de... financiando a industrialização de outros países, Sim, né? sim. Veja o que está se desmontando, se desmontou completamente em Mossoró, Rio Grande do Norte, né? E outros estados também, como você citou, Alagoas. Uhum. O diesel, por exemplo, a gente está importando mais de 30 bilhões de dólares anuais de diesel, principalmente dos Estados Unidos da América do Norte. É o que você bem coloca. Isso tudo poderia ficar no Brasil, gerando essas riquezas aqui no país. Eu vi um vídeo um dia E desses... detalhe, na hora que tem crise lá fora, que dá um certo modo uma escassez do produto, fecha a torneira para cá, que estamos no submundo, na periferia do capitalismo, como aconteceu daquelas ondas de calor, não me lembro o estado americano onde isso aconteceu, o nome do estado, mas quando aconteceu aquele problema, e aí com a situação de falta aqui, porque estava se dependendo do que vinha de fora, né, mesmo a gente sendo autossuficiente, aí a contradição grande, né, o preço foi lá para cima. Exatamente, exatamente. E de forma contraditória, fazem com que as nossas refinarias, são ainda refinarias da Petrobras, elas fiquem com a capacidade de carga muito ociosa. Hoje as refinarias operam com 70% a 74% da sua capacidade, para justamente favorecer essas refinarias que estão em outros países e as importadoras que se instalaram aqui no Brasil. Hoje são quase 300 trades, né, que são importadoras que operam derivados de petróleo aqui no nosso Brasil. É lastimável o que a gente vê acontecer, Robson. Eu vi aqui um dia desses um vídeo até que o Jailton Andrade fez, o famoso Pantera do debate petroleiro, onde ele demonstra isso que você colocou. Antes nós tínhamos aqui uma indústria, por exemplo, naval pujante, com quase 90 mil trabalhadores atuando, com navios gigantescos sendo construídos aqui no Brasil. Lembro-me aqui da Dilma inaugurando o navio Zumbi O dos Zumbi dos Palmares, um Palmares. gigantesco, Eu feito em conheci, Pernambuco. eu conheci, fiz um sobrevoo de helicóptero a convite do então governador, o saudoso Eduardo Campos, que era o governador de Pernambuco na época, né? Fiquei impressionado porque naquela ocasião tinha um navio já pronto, tinha um navio em construção, veja só, estaleiros no Brasil, e você tinha a refinaria, Abreu Lima, o polo petroquímico e ao redor a história dos empregos que eu falei, né? 127 indústrias funcionando. Do alto do helicóptero, eu cheguei a observar, né? Parecia tinha um monte de risquinho assim de palitinho um lado do outro. Quando ele se aproximou, eu disse, o que é aquilo? E o piloto do helicóptero falou, aquilo ali são ônibus. Eu digo, ônibus? Quantos ali? Naquela empresa ali, 150 ônibus. Eu digo, para quê? Para levar e trazer trabalhador. Então, você imagine, em uma das empresas, 150 ônibus para levar e trazer trabalhador, o impacto que isso gera de positivo em emprego e renda. Sim, sem dúvida. Infelizmente, o que o governo Temer e Bolsonaro têm feito é justamente destruir a indústria nacional. Como você bem colocou, há um processo explícito de desindustrialização aqui no país, não somente na cadeia produtiva do setor de petróleo e gás, mas em outras. Lembra aqui a cadeia das grandes montadoras que tínhamos aqui no Brasil, está tudo sendo desfeito, justamente indo para outros países devido à instabilidade não somente econômica, mas também política que nós temos hoje, infelizmente, aqui no nosso Brasil.
Um outro impacto também, David, você como presidente da Federação Única dos Petroleiros, né, essa federação que congrega todos os petroleiros, os trabalhadores da Petrobras no Brasil inteiro, né, é um impacto gerado também nos custos do gás natural e do etanol. Do gás natural, né, cai por terra uma outra mentira, né, porque foram privatizadas as subsidiárias empresas de gás da Petrobras, né, com o argumento de que o preço ia baixar muito, ia baixar o preço do gás para a indústria, ia baixar o preço do gás para o povo, para o abastecimento de alguns veículos, dos veículos também, mas o que a gente teve foi exatamente ao contrário. E o outro ponto grave também, que não tem nada a ver com o petróleo, é a produção do etanol brasileiro, do álcool. Está se pegando carona no aumento absurdo, estúpido, dos combustíveis fósseis, né, da gasolina, do diesel, né, e, na verdade, para se manter o lucro também, a demanda crescendo, está se aumentando também o preço do etanol. Que detalhe, a gente também compra uma parte de fora do Brasil, podendo produzir aqui, né? Sobre o gás natural, Robson, nós da FUP temos alertado isso há tempos, porque, infelizmente, a gestão da Petrobras, desde o Pedro Parente com o Temer e com o Roberto Castelo Branco, já no governo Bolsonaro, promoveu privatizações assim questionáveis, ao nosso ver, criminosas à pátria brasileira, à nossa nação. Venderam, por exemplo, uma gigantesca malha de gasodutos que cobria todo o país, praticamente, aqui no litoral, desde o sul até o norte do Brasil, que foram construídos pela Petrobras, com incentivos e investimentos também do Estado brasileiro, no grande PAC, nos PACs que foram feitos nos governos, principalmente ali, final do Lula e início da Dilma, e que foram vendidos não somente a preço de banana, mas que hoje, interessante, a Petrobras que construiu esses gasodutos, que passa o gás natural da própria Petrobras, a Petrobras, depois de vender, teve que alugar esses gasodutos e que entre 5 e 9 anos vai pagar de aluguel tudo o que recebeu dessa privatização. E com a alegação de que, vendendo para Brookfield, para a Engie, que os preços ficariam mais baixos. Avançaram ainda mais. Além da malha de gasodutos, como você disse, estão vendendo agora tudo o que a Petrobras ainda tinha na Gaspetro, que era uma subsidiária da Petrobras, que fazia a distribuição de gás natural para as distribuidoras locais. E isso está uma confusão com os governos, principalmente do norte e nordeste do país, porque os governadores e a governadora Fátima Bezerra sabem muito bem que ficarão reféns da iniciativa privada com relação a algo que é importantíssimo, não só para a população que usa gás natural nas casas, naquelas que tem, estão falando da classe média, né? Mas principalmente para a indústria. A indústria vai ser penalizada com isso. Os preços subiram, Robson, em 39% o gás natural. Ele disse que iria baixar, subiu 39%, justamente porque está atrelado ao PPI, o preço de paridade de importação. E os custos logísticos do gás natural são enormes. E isso está indo para a população e para a indústria, que está sendo e será ainda mais penalizada. Por isso também esse processo de desindustrialização. A indústria sai para onde o gás natural é mais barato e vai para o Canadá, vai para os Estados Unidos, vai para a China e sai daqui do Brasil prejudicando a economia brasileira. Um absurdo. Em relação ao álcool, né, o etanol. O álcool é uma outra situação, né? A propaganda que está num grande canal de televisão é que o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. E o que nós estamos vendo é que são grandes aproveitadores. Estamos falando dos magnatas da agroindústria brasileira, inclusive da cana-de-açúcar, que fica aquele privilégio, né, em saber se vende açúcar ou se vende etanol aqui para a população. Hoje estão botando quase tudo para etanol, porque, óbvio, você tem um grande mercado consumidor, em que 25% da nossa gasolina tem álcool, isso já é garantido, e que hoje eles conseguem vender por um preço também de paridade de importação, mesmo a produção sendo uma das maiores do mundo de etanol aqui no Brasil, e não dependendo de fatores ou vetores internacionais. Tratam como uma commodity internacional, um produto que é essencialmente brasileiro, por sinal, praticamente inventado aqui no Brasil, e que, infelizmente,
ganham, Robson, rios de dinheiro às custas da população, que é obrigada, Como por vem sinal, a ganhando consumir. desde a escravidão, né, nos canaviais, da exploração. Né, esse negócio aí vem desde da nossa colonização. Aliás, parece que estamos sendo recolonizados, né? Infelizmente, E, infelizmente. uma outra coisa que eu gostaria que você falasse, David, é sobre essa mentira, né? Você já citou, já citamos aqui alguns exemplos, essa mentira da história de que privatizando, vendendo os pedaços, o preço cai. Já demos alguns exemplos aqui de como isso é mentira. Mas muitas vezes se fala isso dizendo que é porque vai haver concorrência, aí você vende uma refinaria. Aí vende-se uma refinaria na Bahia, por exemplo, de petróleo. Aí quando você vende essa refinaria, a gente fica imaginando, não, então deve surgir uma outra empresa que vai construir uma outra refinaria para concorrer com essa refinaria e refinar mais barato e gerar concorrência. É outra mentira estúpida, né? E é uma mentira que está sendo desmentida agora não somente pela FUP. A FUP, o INEP, que é o Instituto de Estudos Estratégicos do Setor de Petróleo e Gás, tem dito o que irei falar agora. O BNDES está dizendo isso. A ANP está dizendo isso. Vou pegar 3 exemplos aqui, Robson. Um que você citou, da Bahia, do norte do país, ali no Amazonas, e no Rio Grande do Sul. Estamos falando da REMAN, a refinaria de Manaus, da refinaria Landulfo Alves, na Bahia, e da refinaria Alberto Pasqualini, ali em Canoas, no Rio Grande do Sul. Nós estamos falando de mercados cativos a essas refinarias. Não há concorrência. Mercados cativos a essas refinarias. E o que é que o governo Bolsonaro está fazendo? Está vendendo não é só a refinaria, não. É a refinaria, os terminais marítimos e terrestres e todo o sistema logístico, a malha de dutos gigantesca Toda a que nossa interliga tudo isso. infraestrutura, né? Toda a infraestrutura que interliga a refinaria e que faz com que a refinaria ela atenda esses mercados cativos. Então, a refinaria de Manaus, ela vende somente para o norte do país. A refinaria lá de Canoas, Rio Grande do Sul, só vende para o sul do país. A refinaria da Bahia, a Landulfo Alves, só vende para a Bahia e para o Nordeste, e uma parte do norte de Minas. Esses mercados, não é só a FUP que está dizendo isso, é a FUP, a ANP, o BNDES, o INEP, e até o mercado já está dizendo isso. A PUC do Rio de Janeiro, a Pontifícia Universidade Católica do Rio, também está dizendo isso. Vai acontecer o quê, Robson? Vai acontecer que nós teremos, nessas regiões e em outras, um monopólio regional, privado, e Privado. vai determinar preço. Com base em quê? Com, no mínimo, trabalhando com PPI, podendo aplicar mais. Porque, é óbvio, o investimento que eles estão fazendo e que querem fazer, eles vão querer ter uma velocidade maior, no menor espaço de tempo. Então, quem pode pagar essa conta? A população. A ANP está dizendo que tem um outro risco, além do monopólio regional privado. Tem um risco também, esse alarmante, e é importante destacar isso. Há um risco de desabastecimento nessas regiões, principalmente de que, segundo a ANP, principalmente de gás de cozinha. Por quê? Porque a margem de lucro é baixa e esse investidor pode dizer, não vou produzir gás de cozinha, vou E produzir outro agora, né? derivado, não vou abastecer o mercado. E podem fazer isso, imagine, tudo isso pode acontecer, nós estamos alertando há tempos e nenhuma estrutura do Estado se movimenta nesse sentido para barrar. Até o TCU já disse que esses riscos de fato existem e não faz nada para barrar esse processo de privatização ilegal, imoral e criminoso que está sendo feito pelo governo Bolsonaro. De fato, criminoso, né? Porque você imagine, né, esse tipo de situação onde você está tirando do poder, do poder do Estado, da nação, né, o cuidado, isso é questão de autonomia, de soberania, a própria infraestrutura do país. É algo tão escandaloso, mas que, infelizmente, essa informação correta não chega para a maioria das pessoas, né? E com o detalhe também no seguinte, né? Um governo que se diz defender a família, como o impacto disso que está se fazendo está também destruindo muitas famílias brasileiras. De que forma? Vou dar exemplo. Você tem no Rio Grande do Norte, você tem na Lagoa, você tem vários lugares onde os espaços da Petrobras estão sendo desmontados. E aí você tem, por exemplo, o marido é policial militar, um emprego estadual, e a esposa é da Petrobras, ou ao contrário. Aí o sujeito é transferido lá para o Espírito Santo ou para o Rio de Janeiro. Pai de família e tudo isso. E aí como é que fica a família?
né? O esposo ou a esposa vai renunciar ao emprego que tem em outro estado para poder acompanhar o outro, o casal, a família vai se desfazer, vai se destruir. Então, até esse impacto nas famílias brasileiras ligadas ao sistema Petrobras está se sofrendo também, né? Um dilema terrível e cruel. O governo, infelizmente, Robson, ele não se preocupa, né, com o trabalhador, e isso é explícito pelo próprio presidente da República, e muito menos com as famílias. A expectativa que nós temos é de que tenhamos mudanças na conjuntura que possam trazer de volta o que nós tínhamos, né? Que era geração de emprego, geração de renda, soberania nacional, soberania energética, que, por sinal, estamos passando por uma das piores crises energéticas do país e que irão desembocar, segundo quase todos os especialistas da área, num apagão no final do ano ou início do ano 2021. Esperamos que um governo novo possa reaver aquilo que nos foi roubado, usurpado por esse governo que está beneficiando só o capital financeiro internacional que está vindo comprar aqui a preço de banana os nossos ativos que foram construídos com recursos do povo brasileiro. Pois é, né? Eu, numa entrevista que fiz com o Hildo Sauer, né, que foi um dos grandes diretores da Petrobras, né, engenheiro físico nuclear, e também com o Guilherme Estrela, que foi o descobridor, né, o homem-chefe da equipe descobridora do pré-sal, eles falando que a Petrobras já trabalhava uma transição energética, inclusive que deixaria de ser colocada para o público nacional e internacional como uma empresa de petróleo e gás, mas se colocando como uma empresa mais do que isso, como uma empresa de energia, né? Incentivando aí polos na área eólica, na área das fotovoltaicas, a energia solar, né? E até isso, né, você para ver como é que essa situação fica, porque é interessante quando a gente fala, não, mas a iniciativa privada, sobretudo esses recursos internacionais, vão investir. Mas uma coisa é você investir naquilo que está prontinho, bonitinho, funcionando. Outra coisa é você investir, né, para descobrir onde é que tem petróleo, você investir para desenvolver a tecnologia, comprar o que está pronto é muito bom. Né? Aí qualquer um chega com promessa de lucro tão escandalosa como você deu vários exemplos aqui, assim fica muito fácil, né? Quem investe é o Estado. Não, perfeito. Porque o capital privado, principalmente internacional, não vem aqui para o Brasil, por exemplo, seguindo a tua linha de raciocínio, para construir novas refinarias. O Brasil precisa de novas refinarias. Segundo a ANP e a própria Petrobras, o Brasil precisa de pelo menos mais 2 refinarias, que, por sinal, Robson, seriam construídas no Ceará e no Maranhão. E esses projetos da Prêmio 1, Prêmio 2 foram cancelados. Então, por que a iniciativa privada não vem aqui com novos investimentos e faz com que tenhamos novas refinarias, gerando emprego, renda, riquezas, e fazendo com que a demanda nacional venha a ser atendida dentro do próprio país? Não, em vez disso, como você disse, vem aqui investir comprando a preço de banana os nossos ativos. Isso é investimento novo? Não é. E até é importante destacar isso porque um diretor da Petrobras, num debate conosco na Câmara, disse que nós éramos contrários a investimentos privados. Não é isso. Não é isso. Que venham e ajudem o país a se desenvolver industrialmente. Não venham aqui somente usurpar, abocanhar. É como aquele receptador, Robson, de produtos roubados. E quem disse isso foi o professor doutor da USP, de Direito Econômico e Economia Política, o doutor Gilberto Bercovitch. Esses que estão comprando ativos da Petrobras são como receptadores de produtos roubados. E que, sim, num governo popular, democrático, desenvolvimentista, que proteja a soberania nacional, poderá reaver tudo isso, porque crimes foram cometidos nesses processos de privatização. Você acredita realmente, David, que é possível reverter essas situações, né, num governo que tenha esse pensamento, sobretudo baseado na necessidade natural da soberania nacional? Sem dúvida, Robson. Vai ser impossível, por exemplo, caso o companheiro e ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ganhe a eleição de 2022, e as pesquisas demonstram isso, ele está à frente em todos os cenários, vai ser impossível ele governar o país com um botijão de gás de cozinha a R$ 135. Vai ser impossível ele governar o país com a gasolina a R$ 7. Vai ser impossível ele governar o país
com o diesel, o gás natural, a nafta, o butano, o propeno, o propano, aos preços que são praticados hoje pela atual gestão da Petrobras. Então, consequentemente, ele vai ter de mudar a política de preços dos combustíveis, sem dúvida alguma, e haverá uma necessidade desse governo popular, democrático, desenvolvimentista, mudar esses processos que ocorreram. É óbvio, tem as suas dificuldades, sem dúvida alguma. Por isso que a gente tem alertado a necessidade da população não apenas se atentar ao poder executivo, mas também perceber a importância do poder legislativo, elegendo, então, parlamentares nacionalistas, desenvolvimentistas, democratas, que atuem de acordo com interesses do povo e não interesses pessoais. Então, isso vai ser fundamental para nós fazermos o que o doutor, professor Gilberto Bercovitch tem dito, para nós fazermos, Robson, como o Evo Morales ele fez lá na Bolívia. Aquelas refinarias, campos de produção de gás natural, que, por sinal, hoje são exportados para o Brasil, eles foram encampados, comprados de novo pelo governo boliviano, porque se trata de algo que defende a soberania energética nacional daquele país. No Brasil não é diferente. Então, defendemos isso e, com certeza, já estamos propondo para o Lula que isso seja feito. Então, como ele mesmo disse naquela entrevista lá em São Bernardo do Campo, primeira entrevista coletiva dele, cuidado, porque aqueles que estão comprando ativos da Petrobras, eles poderão ter a surpresa porque o governo novo, democrático, popular, desenvolvimentista, poderá rever tudo isso. Nós acreditamos que isso é possível sim, Robson. Muito bem. Bom, David Bacelar, presidente da Federação Única dos Petroleiros, eu quero agradecer a sua participação no nosso programa Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo. E eu deixo o momento final para as suas despedidas junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham. Eu que agradeço, Robson, pela oportunidade. Quero aqui aproveitar a oportunidade para parabenizá-lo pelo programa. Tenho acompanhado as entrevistas excelentes que têm sido realizadas ao longo desses períodos últimos que temos, principalmente nesse período nebuloso da história do Brasil. É importante que as pessoas ouçam as opiniões, vejam as opiniões, para que a partir daí consigam formular e tomar decisão, principalmente nesse movimento que temos agora de ir às ruas, as pessoas possam decidir o que é que a pessoa quer. A pessoa quer o fascismo ou quer a democracia? Então, ela vai ter a opção, ouvindo, assistindo essas várias entrevistas, de tomar a decisão. Que ela possa formular a opinião ao ponto de, em 2022, com essas entrevistas, ela decidir por um voto que defenda os seus interesses, não interesses de uma minoria do país. Então, parabenizar por essa iniciativa. A Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras vai estar sempre aqui à disposição para estar contribuindo, para estar compartilhando essas informações que, ao nosso ver, são fundamentais para que as pessoas possam, de fato, entender o que está acontecendo no nosso Brasil e possam ajudar nessa mudança tão necessária que nós precisamos. Muito obrigado, David.